Boa tarde, galerinha dos oitavos anos. Esperar os colegas de vocês entrarem, enquanto isso eu vou abrindo aqui a nossa ficha de atividades. A nossa aula agora de ciências é para o pessoal dos oitavos anos, oitavo A, B e C. Oitavo A, oitavo B e oitavo C, tá? Boa tarde, tudo bem? Confirme aí, pessoal, se vocês estão... O áudio tá ok, se a imagem tá ok, tá tudo certo, vocês estão me ouvindo. Sempre bom a gente olhar isso antes de começar, né? Para não dar problema depois. Tudo bem? Vou pegar a água aqui. Tudo certo, tá ok? Amanda, Penélope. Boa tarde para vocês, bem-vindas. Kimberly. Tudo bem? Pessoal, eu vou só avisar aqui no grupo da turma de vocês que a gente já tá online, tá? Só um momentinho. Deixa eu avisar aqui. Eu mandei o link lá do Instagram no grupo, né? Mandei? Deixa eu ver aqui se eu mandei. Deixa eu só encaminhar aqui eu esqueci de encaminhar o link lá no grupo, deixa eu mandar lá. Oitavo B, oitavo C e oitavo A. Só um momentinho, galera. Oitavo A e oitavo B. Deixa eu ver se já foi. Aqui, oitavo C e oitavo A. Pronto, certinho, mandei lá. Bom, pessoal, boa tarde oficialmente aí para todos vocês. Vocês estão bem? Tudo certo? Oi, Guilherme, Amanda, Laila, Rayane, Mariana, Weder, Henrique, Sofia, Camille, Gabriele, Vitória. Bem-vindos, Gabriel, Giovana. Bom, pessoal, é isso daí, ó. Vocês que já estão aqui, estão aí pontuais, peguem, por favor, a ficha de atividade da semana passada, do dia 23 de setembro. Nós vamos corrigir aqui ao vivo a ficha de atividade do dia 23 de setembro, a que foi postada na semana passada. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui pra gente ir lendo juntos, tá? Bem-vindos todo mundo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bom, galerinha, vamos lá então, não dá para esperar mais não, porque o professor tem outra turma depois, tá? Então já vamos começar com vocês mesmo, olha aqui. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente estava estudando nas semanas anteriores, né? Qual que é o raciocínio que a gente está abordando aí nas ciências, qual que é a lógica do conteúdo, por que a gente estudou aquilo primeiro, tá vendo isso agora. Vamos fazer essa retomada aí rapidinho, ó. Então nós começamos o terceiro ciclo lá no início de setembro. A gente começou estudando sobre a reprodução nos seres vivos. Daí nós vimos duas partes sobre essa reprodução nos seres vivos, né? Nós vimos o que são gametas, nós vimos o que é uma reprodução sexuada, o que é uma reprodução assexuada. Nós vimos que na reprodução sexuada eu tenho, no mínimo, a participação aí de dois indivíduos, né? Geralmente são dois progenitores. Um produz o gameta masculino, o outro produz o gameta feminino. Eu tenho uma fusão desses gametas, certo? E isso gera uma variabilidade genética nas espécies, que é o caso da espécie humana. Então, na espécie humana, eu tenho o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, tá? E daí esses dois, eu tenho uma fecundação, né? O espermatozoide ele fecunda esse óvulo, e eu tenho ali, a partir da fusão desse material genético, eu tenho a origem de um novo ser vivo, de um novo organismo. Então nós vimos isso. Nós vimos sobre a questão do sistema endócrino, nós vimos o que são as glândulas do sistema endócrino, o que é a hipófise, o que é a tireoide, o que é a paratireoide, o que são as glândulas adrenais,
O que é o pâncreas, né? O pâncreas aí que produz insulina e glucagon, que são hormônios extremamente importantes para a regulação da quantidade de glicose, de açúcar no sangue. Nós vimos tudo isso até chegar onde? Dentro do sistema endócrino, nós temos as glândulas sexuais, lembram? Que são o testículo e o ovário, certo? Os ovários e os testículos. Quando nós estudamos os hormônios que essas duas glândulas sexuais produzem, nós começamos a estudar também sobre a questão da reprodução humana, que é o tema aí da nossa última ficha, que é a que a gente vai corrigir hoje. Então, na ficha do dia 23 de setembro, o tema do texto que eu coloquei para vocês, que é o assunto que não só a gente, mas todo o estado de Goiás, todo o Brasil está estudando nesse momento, né? A nossa matriz curricular, ela é comum, né? Nós temos uma base nacional comum, curricular de todo o país. Então, todo mundo que está no 8º ano no Brasil está nesse momento estudando esse conteúdo, tá? Então, a gente vai ver agora sobre a parte dos hormônios sexuais, que é o conteúdo previsto para vocês em ciências. Beleza? Daí, galerinha, eu vou virar aqui a câmera. E, ó, mostrar para vocês que é essa ficha aqui, ó. Então, peguem lá a ficha do dia 23 de setembro. Eu sempre coloco para vocês esse textinho, ó, para ajudar vocês na resolução. Vocês têm que sempre ler esses textos com atenção. Então, na semana passada, a gente falou sobre os hormônios sexuais, né, que é a testosterona, que é o hormônio produzido, né, pelos testículos, no caso do homem, e a progesterona e o estrógeno, que são produzidos nos ovários, tá? São alguns exemplos aí de hormônios sexuais que a gente estudou. Daí, pessoal, esses hormônios, como vocês já viram, eles vão ter uma importância enorme na questão da maturação do indivíduo para ele poder realizar o processo reprodutivo, para formar um novo organismo. Existe um ciclo menstrual, como a gente já viu também, tá? Hoje não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas a gente vai corrigir as atividades. E aí mais para frente, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam que a gente faz uma revisão sobre isso, tá? Então a gente viu aqui sobre a questão das funções do sistema reprodutor masculino e feminino, a questão dos gametas, vimos as partes que compõem cada um deles, certo? E por fim, chegamos aqui nas atividades, que é o que a gente vai corrigir agora, que é o de mais importância, beleza? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, né, todos os 8º anos do Brasil inteiro está estudando esse conteúdo aqui, então a gente está seguindo a mesma matriz curricular de todo o país, tá? Então vamos lá, número 1, ó. Todo mundo consegue ler o que está na tela? Confirma aí para o professor se vocês conseguem ver o que está na tela. Se tá tudo ok, confirma aí, por favor. Tudo certo? Certinho? Podemos continuar então? Então, beleza. Ó, a número 1, ela fala assim: para que surja um novo ser, no caso da reprodução sexuada, ou seja, a reprodução sexuada é aquela que eu tenho fusão de gametas, né? Nesse caso, gametas provenientes de indivíduos diferentes, tá? Um feminino e um masculino. São necessárias 2 células reprodutoras, ó, a masculina e a feminina. Na nossa espécie humana, qual a célula reprodutora masculina, pessoal? Então a pergunta da letra A da número 1 é o quê? Qual a célula reprodutora masculina? A resposta dessa aqui é bem fácil, né? É o espermatozoide. Então, 1A, a célula reprodutora masculina é o espermatozoide. E o que o espermatozoide vai fazer, professor? Qual que é a importância dele? Vamos lembrar lá o seguinte, ó. Quando eu pego o espermatozoide, que é o gameta masculino, a célula que vai levar essa informação genética, ela nada mais serve do que para justamente levar o material genético, uma cópia do material genético completa desse indivíduo, para que seja transmitida ao novo organismo que vai se formar a partir da fusão com o óvulo, né, que é o gameta feminino. Então, o gameta masculino ele tem metade
de uma informação, ele tem uma cópia completa da informação genética do ser humano. Então, ele tem uma cópia da informação completa e o óvulo tem outra cópia da informação completa. Aí eles se juntam e formam uma célula com duas cópias da informação genética completa do ser humano. E isso eu estou falando do ser humano, mas esse raciocínio esse aplica à maioria dos seres vivos que se reproduzem usando gametas, tá, pessoal? Então, o gameta, ele nada mais serve que para levar a informação genética, que é o nosso DNA. Nesse DNA, que é uma molécula que está dentro do núcleo das células, eu tenho, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, esse DNA, ele contém a receita para a produção de um novo ser vivo, tá? A informação para gerar um novo ser vivo. Como assim, professor? Todo mundo aqui sabe, né? Se já tem idade para isso, todo mundo aqui sabe que um dia você já foi bebê, você foi gerado dentro da barriga da sua mãe. Só que você não nasceu assim, surgiu assim totalmente pronto. Você já foi uma célula, tá? Você já foi uma célula que não tinha cabeça, que não tinha braço, que não tinha perna, que não tinha olhos, não tinha nada. Você era uma célula muito pequena que não era nem visível a olho nu. Como que a partir de uma célula muito pequena você se tornou um adolescente aí com olhos, com cabeça, com cabelo, com perna, com ouvidos, enfim, como que você virou ser humano? Porque na fecundação, certo? O espermatozoide, que é o gameta masculino, ele leva uma cópia completa da informação genética para gerar um novo ser vivo, um novo ser humano. E o óvulo, que é o gameta feminino, certo? E aí eles se juntam. Quando eles se juntam, que tem a fecundação, essa célula ela começa a se dividir, formar várias outras iguais a ela, no mesmo espaço. E aí, com o tempo, isso gera o feto, como a gente já viu, certo? Depois o embrião. Então, as células vão crescendo, vão se dividindo, vão se diferenciando nos tecidos que formam o corpo, aí começa a formar os órgãos, o eixo corporal começa a ser estabelecido, eu tenho a região da cabeça, do corpo, do tronco, dos braços e assim por diante, até formar o bebê, certo? E aí depois que esse bebê nasce, ele continua se desenvolvendo, até formar um adulto. Tanto que vocês do 8º ano, vocês estão no período da adolescência, né? Vocês já passaram aí pela maior parte, né, da puberdade, vocês ainda estão nesse processo de puberdade. O corpo de vocês está passando por mudanças, certo? E é por isso que esse conteúdo é importante, para vocês entenderem como que funciona o corpo de vocês, certo? Então nós temos aí a questão do gameta masculino e do gameta feminino, que é o nosso primeiro ponto aqui da atividade. Então, voltando agora, dentro dessa explicação aí, pessoal, qualquer pergunta, vocês mandem aí, tá? Pela aba de perguntas, não se esqueçam. Qualquer dúvida, vocês mandem aí, porque o professor vai falando. Se vocês não perguntarem, eu suponho que tá tudo bem. Então, qualquer dúvida, vocês mandem aí, tá? Vocês estão entendendo o que eu falei? Tudo certo? Compreender o que eu falei até agora é muito importante, viu, pessoal? Vocês participarem. Tudo certo? O áudio ainda tá ok? Então, beleza. Vamos lá, então. Ó. Então, quando eu falo de célula masculina, como aqui tá voltar aqui, ó. Na questão número 1, então, espermatozoide. E qual é a feminina, então? O óvulo, tá? Alguns chamam de ovócito, tá? Como vocês podem ver em alguns livros. Mas masculina é espermatozoide e feminina é o óvulo, ou como alguns chamam de ovócito, tá? Então vamos para a número 2. A número 2, pessoal, vocês têm aqui 4 alternativas e uma dessas 4 alternativas, elas preenchem adequadamente as 2 frases que estão aqui em cima, as 2 afirmações. Então eu tenho a afirmação aqui número 1, a afirmação número 2 e eu tenho esses espaços vazios aqui na frase. E aí vocês têm que achar a alternativa que preenche adequadamente aí essa frase, dentro do que vocês estudaram. Então vamos lá? Então fala que há não sei o que produzida nos testículos e há
nananã e o estrógeno, produzidos nos ovários, são exemplos de hormônios sexuais. Quem que é o hormônio sexual masculino aí? É a testosterona. Então, aqui no primeiro quadrinho aqui é a testosterona, que ela é produzida onde? Nos testículos, que são as glândulas sexuais masculinas, tá? Então, a testosterona que é produzida nos testículos. E nesse caso aqui, o estrógeno, ele é um dos hormônios femininos. Qual é o outro junto com ele? A progesterona. Então, a progesterona e o estrógeno são produzidos onde? Na glândula sexual feminina, que são os ovários. Então, aqui, ó, testosterona e progesterona, certo? Vamos para número 2? A produção desses hormônios ocorre devido a estímulos emitidos pelo... Qual que é a região do cérebro que tem função reguladora de processos metabólicos, pessoal? Que nós estudamos lá no sistema endócrino. É o cerebelo? Não, não é o cerebelo. O cerebelo ele não faz parte do sistema endócrino. O cerebelo faz parte do sistema nervoso central. É o córtex? Não. Córtex também faz parte aonde? Do sistema nervoso central, está no cérebro. Ventrículo? Também não. Então, quem que é aí essa glândula, né? Essa região, na verdade, glândula não, desculpa, essa região do cérebro com função reguladora desses processos metabólicos? O hipotálamo, tá? Chama hipotálamo. Então, eu tenho aqui testosterona, progesterona e hipotálamo. Então, só pode ser a letra B. A número 2 é a letra B. Beleza? Vamos para o número 3, então? Já que vocês não estão com dúvida, vamos continuar, ó. A número 3, vocês têm aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E vocês têm que colocar essas 6 palavras aqui, ó, nesses espaços vazios, tá bom? Então, vocês colocam aqui nesses espaços vazios essas palavras adequadamente. Então, vamos lá. Na mulher, uma vez por mês, normalmente sai de um dos seus... O que sai da mulher geralmente? A gente fala normalmente porque a gente viu na aula lá de ciclo menstrual que algumas não têm o ciclo totalmente regulado, pessoal. Nós temos ciclos aí que não são certinhos, tá? Então, por que a gente fala normalmente, geralmente? Porque podem ter exceções. Então, geralmente, na mulher, uma vez por mês, normalmente o quê? Um ovócito, ele sai de um dos seus ovários, ou do ovário esquerdo ou do ovário direito, tá? E aí, depois que ele sai disso, ele percorre o quê? Uma das tubas uterinas, certo? Que é aquele tubo que liga o ovário ao útero, aquele caminhozinho lá, nós chamamos de tuba uterina, aqui, ó. Então, tem por uma das tubas, encaminhando-se para o útero, numa longa viagem. Durante este percurso, pode encontrar um espermatozoide, né? Caso tenha ocorrido a relação sexual, pode encontrar ali o espermatozoide. E isso vai gerar o quê? O zigoto, certo? Nesse caso, antes de gerar o zigoto, forma o quê? A fecundação. Nós temos a fecundação. Então, voltando, ó. Durante este percurso, pode encontrar um espermatozoide e dá-se a fecundação. Quando eu tenho a fecundação do espermatozoide e do óvulo, eu vou formar então o quê? O zigoto. Forma-se então o zigoto. Esse zigoto é a primeira célula do novo ser vivo, certo? Então, repetindo, é muito importante vocês entenderem o seguinte, ó. O ovócito, ele só vai encontrar um espermatozoide na tuba uterina se tiver ocorrido a relação sexual onde tenha sido liberado aí o esperma que contém o espermatozoide, no caso o gameta masculino. Isso acontecendo, pessoal, o que vai acontecer? Vai formar o zigoto, que depois vai formar, então, o embrião, que depois, posteriormente, vai formar o bebê, certo? Vamos para o número 4? Alguma dúvida na 3? Qualquer dúvida na 3, vocês perguntem aí, tá? Estamos terminando, faltam mais 3 questões. Vocês estão conseguindo ver o que está na tela, né? Assim? Vamos continuar aqui, então, ó. Número 4, ó. Analise as afirmações a seguir relacionadas aos processos reprodutivos dos seres vivos. Então vamos lá, ó. É para você analisar quais estão corretas, quais estão erradas. Número 1.
Os ovários são duas estruturas, uma de cada lado do corpo, situadas dentro da cavidade pélvica. São responsáveis pela produção dos óvulos após o início da puberdade. E aí, essa é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Vou deixar vocês participarem um pouco. A número 1, tá correta ou errada? Afirmação 1. E aí, pessoal, o que vocês acham? Isso, a 1 está correta. Essa frase aí eu escreveria ela de um jeito diferente, tá? Porque é o seguinte, ó, no caso da mulher, a mulher já nasce com os óvulos, vamos dizer assim, definidos, a quantidade definida, tá? Não é igual o homem que fica produzindo espermatozoide o tempo todo, fica renovando o espermatozoide. Então, os gametas femininos, eles já nascem com a mulher. A diferença é que na puberdade eu tenho uma maturação. Eu tenho uma maturação desses ovos e a liberação deles de forma periódica. Mas eu não tenho os ovários produzindo gameta o tempo todo igual no caso dos homens, tá? Nos homens eu tenho a produção de gametas de forma mais frequente, se renova mais, tá? Então essa 1 ela está correta, tá? Mas toma cuidado para não confundir isso de achar que a mulher só vai ter óvulo quando ela chega na puberdade. Na verdade, na puberdade ocorre a maturação de células que já estavam ali, tá bom? Vamos para o número 2? Então, a 1 está correta. 2. Os testículos são órgãos pares e ovoides, né? Eles são número de 2 e têm formato de ovo, como está falando aí na questão. Após o início da puberdade, produzem os espermatozoides e secretam testosterona. Correto, certo? Então, o testículo são as glândulas sexuais masculinas responsáveis pela produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Vamos para o número 3? Então, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver se a 3 está correta. Os órgãos genitais femininos externos compreendem os lábios maiores, os lábios menores, o vestíbulo da vagina, o clitóris e o útero. Pessoal, qual que é o erro aqui da número 3? O útero, ele não faz parte da parte externa do órgão genital feminino. O útero, ele é considerado uma parte interna. O útero, ele é o quê? Uma parte interna, tá? Então, é uma parte interna aí do órgão genital feminino. Os outros que falou aí, ó, eles são externos mesmo, mas o útero não. Por isso que a 3 está errada. O útero não entra na parte externa do órgão reprodutor feminino. Então, quais estão corretas? Apenas a 1 e a 2. Letra D. Então, aqui, ó, a número 4 é a letra D. Apenas 1 e 2. Beleza? Vamos para a 5 e penúltima. A gente está quase terminando, ó. Relacione os termos à sua definição adequada. Então, eu tenho aí, ó, 3 hormônios sexuais, né? Progesterona, estrogênio e testosterona. Daí, vocês vão aqui agora relacionar esse hormônio com cada frase que está aí na ficha de vocês. Então, vamos ler a primeira aqui, ó, juntos, para a gente saber qual que é. É um hormônio produzido ainda na fase embrionária e a sua presença no embrião é que determinará o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. 8º anos. Qual é o hormônio que ajuda a definir as características masculinas? É a testosterona. Então, aqui a primeira é a letra C, tá? Vamos para a segunda. É um hormônio produzido pelo corpo lúteo e atua nas diversas fases do ciclo menstrual. Esta aqui vocês têm que prestar atenção, porque quem atua aí nessa fase aí é a progesterona, tá? Que é um dos hormônios femininos. Por quê? Então, a segunda é a letra A, progesterona. A primeira é C, a segunda é A. Agora, vamos ver por que a terceira é o estrogênio.
Porque o estrogênio aqui, que é a B, ele é o hormônio responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Então, como por exemplo, a questão do aumento dos seios, a questão da distribuição de gordura pelo corpo da mulher ali no início da puberdade, do formato. Então, tudo isso quem faz é o estrogênio. Então, aqui é B, a última, A na segunda e C na primeira. Então é CAB, beleza? Alguma dúvida até agora, oitavo ano? Vocês estão entendendo? Tudo certo? Deixa eu esperar vocês aí confirmarem se está tudo ok, que a gente vai para número 6 e última, para a gente finalizar a nossa correção. Beleza? Tá tudo ok? Podemos continuar? Tudo certo? Garganta tá sequinha, tanto que eu falo, tem que tomar muita água. Quem respondeu não aí, qual é a dúvida que você teve? Você que falou que não pode continuar. Qual dúvida que você teve? Comenta aí pro professor que eu tiro sua dúvida. Se tiver com vergonha de perguntar, pode mandar na aba de perguntas. O professor lê a pergunta e responde. Se for uma pergunta adequada, lógico. Tudo certo? Podemos continuar, pessoal? Vocês estão entendendo, então? Então vamos para a última, para a gente acabar a nossa aula. A última, número 6, ela fala o seguinte, ó, vamos ler juntos aqui. Então eu tenho, aqui na número 6, ó, ela fala assim, que os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Quando eu falo de características sexuais secundárias, pessoal, são aquelas que são desenvolvidas após a puberdade, como o crescimento dos seios e outras coisas que a gente já comentou, tá? E pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos. Quem são os hormônios sexuais femininos? Vamos lá, vamos entender porque a A está errada. Insulina e glucagon. Não, insulina e glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas, tá? Que atuam na regulação da quantidade de glicose no sangue. Não tem a ver com o hormônio sexual feminino. Testosterona e TSH? Não. Testosterona é hormônio sexual masculino. Ele não vai atuar aí na definição de características secundárias femininas, tá? Letra C. Progesterona e estrógeno? Sim. A progesterona e o estrógeno é que são os hormônios sexuais femininos. E a D, por que a D está errada? Porque tem glucagon aqui. Glucagon é o pâncreas que produz, tá? Não é os ovários. Então a 6 é a letra C, progesterona e estrógeno, beleza? Galerinha, antes da gente finalizar, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Não se esqueçam de mandar a atividade pelo portfólio. Quem tiver dúvidas de como manda pelo portfólio, alguns professores postaram lá, e outros colegas de vocês também, um tutorial de como acessar o portfólio. Nós vamos ter na quarta-feira agora uma atividade de revisão de todo o conteúdo que nós vimos do início de setembro até agora. Então, o terceiro ciclo começou em 2 de setembro. Na semana que vem nós temos já a prova online, avaliação online com conteúdo que nós vimos até agora, tá? Inclusive esse de hoje. Então, na quarta-feira nós vamos ter uma ficha de atividades mista, que ela vai misturar os conteúdos que nós vimos até agora, para vocês revisarem. Então vai ser só a ficha de atividades. E aí vocês vão pegar a ficha de atividade de revisão e vão assistir de novo as videoaulas que eu já passei. A revisão vai ser essa, porque a videoaula já está lá para vocês assistirem, tá bom? Não se esqueçam de responder o formulário de autoavaliação que eu coloquei lá no grupo. Tem até quarta-feira à noite. Depois que o professor fechar o formulário, eu não vou receber mais respostas. Então honrem com a responsabilidade de vocês, beleza? Antes de eu ir, deixa eu só responder uma pergunta que chegou aqui. Deixa eu abrir aqui. Só um momentinho, pessoal. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Pera aí. Então, o que acontece? Eu quero que vocês respondam, tá? Esse formulário de autoavaliação o mais rápido possível, beleza?
Chegou uma pergunta aqui da Amanda, sobre o que é o TSH. O TSH, Amanda, ele é um hormônio produzido pela tireoide, pela glândula tireoide. E esse hormônio TSH está envolvido com a questão do metabolismo do corpo, a velocidade desse metabolismo, entre outras coisas, tá? Ele ajuda a definir um monte de coisa no corpo, mas ele não está envolvido diretamente com a parte de hormônios sexuais femininos e masculinos, não, tá? Ele tem mais a ver com regulação metabólica, beleza? É um hormônio produzido pela tireoide, que fica nessa região aqui, ó, tá bom? Alguma outra dúvida? Isso, muito bem, isso mesmo, entendeu? Ó, vamos lá. Assim que finalizar a live, vocês vão fazer o que vocês sempre fazem quando a gente tem aula ao vivo. Vocês vão mandar o nome completo e a turma de vocês no direct, tá? Do professor aqui do Instagram. Naquele lugar que vocês sempre mandam, igual vocês mandaram das outras vezes. Vocês mandam lá por mensagem no privado, no direct, mandam o nome completo e na frente a turma, para registrar a presença. Quem não mandar, pessoal, vai ficar com falta, tá bom? Beleza? E lembrando que essa aula, ela fica gravada aqui no perfil, tá bom? Então vocês podem assistir a aula depois, quantas vezes vocês quiserem. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem assistir de novo, beleza? Galerinha, deixa eu ir lá porque agora eu tenho que ir para os nonos anos daqui a pouco. Dar aula para o pessoal dos nonos anos. Vocês entenderam a correção? Ficou claro? Tiraram todas as dúvidas? Tá tudo certo? Beleza? Tudo ok? Entenderam? Gostaram da aula? Então, beleza. Ó, vou me despedir de vocês então. Fiquem com Deus. Bons estudos. E não se esqueçam de postar a atividade, que quem ainda não fez isso, de colocar a atividade no portfólio e de responder o formulário de autoavaliação. Qualquer dúvida a mais, vocês procurem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Grande abraço, gente. Fica com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.